Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade à série de comentários filosóficos e sociológicos, também literários, que eu venho fazendo aqui nesse canal. Hoje puxando um pouco para o tema de uma videoaula. Hoje eu quero tentar pelo menos fazer aqui uma videoaula sobre esse tema tão importante, porque hoje nós falamos muito em Constituição, em Carta Democrática, em preservação do Estado de Direito, ameaças de um dos poderes através da ameaça de um estado de exceção e tudo mais. E esse discurso veio muito à tona na mídia e está permeando não só o Brasil, como as democracias mundo afora. E eu gostaria de falar um pouco sobre as constituições, o que são as constituições. Antes de continuar, eu gostaria de falar que esse meu canal, o canal Davi Vega, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, que é um projeto que dois amigos meus têm, que eles pegam livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da página do Instagram deles. Se vocês falarem, caso vocês se depararem com algum livro que vocês estão procurando ou surgir um novo interesse, se vocês falarem que encontraram a página do Só Pepitas através desse canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena porque os livros, assim como as viagens, são coisas que a gente gasta, né, o conhecimento, para ficar mais rico. Né? A gente gasta e enriquece ainda mais. Né? Bom, eu não estou falando de um livro em específico nesse vídeo de hoje, mas eu tenho como recomendação o Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal, que já foi ministro do STF, né? Se fala tanto do STF hoje, do Supremo Tribunal Federal. O Vitor Nunes Leal foi membro da corte, né? E escreveu, nos legou esse brilhante livro de sociologia brasileira, Coronelismo, Inchada e Voto, que vai falar do voto de Cabresto. Eu já vou falar o que significa esse voto de Cabresto quando a gente vai falando das constituições brasileiras, sobretudo a primeira republicana, né, de 1891. Bom, vamos lá. O que é uma Constituição? Né? A Constituição ela pode ser considerada um conjunto de normas jurídicas que ordena certo território ou certa sociedade ou certo Estado. Né? Há o Estado de exceção, que é quando tem a falência do Estado de Direito, do Estado de Direito, quando ele está numa falência, muitas vezes tem um Estado de exceção. E o Estado de exceção tem uma característica de ser autoritário. Mas não necessariamente, em algum dos casos, o Estado de exceção faz uma Constituição ou faz uma nova Constituição. Como, por exemplo, na Alemanha nazista, a Constituição de Weimar, da República de Weimar, continuou sendo a Constituição da Alemanha. Não se fez uma nova Constituição de fato. E é claro que a Constituição ela vai sendo deturpada, ela não vai ter a sua característica original, democrática. Ela vai sendo deturpada por esses regimes de exceção. Bom, então essa é a diferença. A Constituição que nós conhecemos, basicamente, ela veio através de um processo longo, quando se tem a proclamação das repúblicas, principalmente com o advindo da Revolução Norte-Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789 a 1799. Até esse período, na Idade Moderna, era o absolutismo. Não se tinha ainda, mesmo nas monarquias, o surgimento da Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns vai surgir na Inglaterra, na Revolução Gloriosa Inglesa, Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes, que limitou o poderio, né, de decisão decisório do monarca. O monarca não era mais um monarca absoluto, ele tinha um parlamento que ia julgar as suas ações também. Esse foi o embrião das estruturas democráticas que nós temos hoje. O Brasil, que é uma república, segue o modelo francês, da República Francesa, né? Que foi a República Positivista, a gente já vai falar disso logo mais. Né? Então, se tem como a ideia das primeiras constituições contemporâneas, melhor falando, a Bill of Rights, que é dos Estados Unidos, e a Constituição norte-americana, ela tem 7 artigos apenas, né? 7 emendas apenas,
E a primeira delas fala do quesito a liberdade religiosa, que foi tão caro aos norte-americanos, porque o país foi fundado por perseguidos religiosos, né, aqueles puritanos que fugiram da Inglaterra e foram para as 13 colônias dos Estados Unidos, né? Então é um dos modelos base da Constituição, que vigora até hoje. O Brasil teve 7 constituições, a França teve 5 repúblicas francesas, né? A última é de 1958, que é do Charles de Gaulle, né? O presidente Charles de Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial, né? Então denota aí, muitas vezes, que não necessariamente uma democracia forte ela tem apenas uma Constituição. Às vezes, nos países que nós chamamos de repúblicas bananeiras, assim, da América Central e América do Sul, tiveram várias constituições e foram sempre interrompidos com golpes sucessivos, né? O primeiro golpe que o Brasil teve foi a própria proclamação da República, né? Em 15 de novembro de 1889, já vamos falar disso daí. Bom, hoje eu quero falar das constituições brasileiras. A Constituição Francesa, que se deu no contexto da Revolução Francesa, ela vai ser exportada para o mundo, principalmente via Napoleão. O Napoleão vai invadir vários países da Europa e fazer reformas. Por mais que alguns países continuaram sendo monarquias, eles não eram mais monarquias com a característica do ancien régime, do regime antigo. Então se fez revolução burguesa nesses países. E essa revolução burguesa nos países, ela vai influenciar muito os movimentos republicanos nesses países, com base no modelo da República Francesa. A Itália, que vai ser só unificada no final do século XIX, o Napoleão invadiu a Itália e até a bandeira da Itália é igual a tricolor, né? É parecida com a da França, só que ao invés da cor azul, ela tem a cor verde, né? As 3 cores francesas, que eram as cores de Paris, se inspirou a bandeira italiana se inspirou na bandeira francesa. Então esse modelo de república vai ser exportado para vários lugares, né? E aqui no Brasil não seria diferente. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. E a nossa primeira Constituição vai ser a Constituição de 25 de março de 1824. Essa data, 25 de março, tem uma rua muito famosa pelo comércio aqui em São Paulo, que leva o nome dessa data, né? Que foi a data da primeira Constituição, a Constituição Imperial, a Constituição que vigorou em todo o período do Brasil Império, né? Essa Constituição de 1824, ela priorizava os grandes latifundiários, né? Tinha até num contexto depois que eles chamavam da questão da farinha, quem produzia farinha de mandioca, né? Eram os produtores de farinha de mandioca e tudo mais, então seria uma Constituição elitista. E ela tinha como característica o poder moderador. Esse poder moderador dava totais poderes ao imperador, que era o Dom Pedro I no caso, né? E depois vai ter o período da regência e depois Dom Pedro II. Então eles davam total poder ao imperador, né? Embora ela tivesse sendo essa Constituição foi a resultante de um movimento liberal desde a influência do José Bonifácio de Andrade e Silva, que esteve na França revolucionária, não participou da Revolução, mas acompanhou aqueles eventos na França e trouxe os ideais liberais para o Brasil, inspirando Dom Pedro I. Dom Pedro I ele foi inspirado pelo liberalismo a tal ponto dele voltar para Portugal depois e lutar na Guerra Civil Portuguesa contra seu irmão Dom Miguel. O Dom Miguel era absolutista e o Dom Pedro I no Brasil e IV em Portugal, ele era muito influenciado pelo liberalismo. Então a Guerra Civil Portuguesa foi uma guerra entre liberais e miguelistas. Eu tenho um vídeo falando sobre a Guerra Civil Portuguesa, a Guerra dos Dois Irmãos, né, as guerras miguelistas. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para esse comentário que eu fiz sobre a Guerra Civil Portuguesa, né? Bom, então passado a Era Imperial, onde vigorou a Constituição de 1824, com seu poder moderador, passado o período imperial, então em 15 de novembro de 1889 é proclamada a República no Brasil, né?
E a primeira Constituição Republicana foi a de 1891, que era no contexto que vai dar origem ao chamado período da República da Espada. República da Espada porque foi uma república de militares como o Marechal Deodoro da Fonseca e depois dele o Floriano Peixoto, né? Por isso que tem Florianópolis no sul, né? Por conta do Floriano Peixoto. Antigamente eu acho que se chamava Nossa Senhora do Desterro, né? A Floripa, né? Hoje é Florianópolis, né? E os militares foram muito atuantes nessa república, né? A Constituição de 1891, ela foi uma Constituição que vetou o voto aos analfabetos, embora ela não fosse censitária. O que significa censitária? Que somente a elite pode votar. Você tinha pessoas de camadas mais médias, vamos dizer assim, que era muito tímida no Brasil, né? A classe média no Brasil vai se fortalecer apenas nos anos 50 do século XX, né? Mas o pouco de camada média podia votar. Os militares de baixa patente não podiam votar também, bem como os analfabetos não podiam votar. Bom, teve também então uma outra característica da Constituição, primeira Constituição Republicana de 1891, é que ela separava a Igreja do Estado. Era uma Constituição chamada laica, a laicidade, né? As constituições laicas são típicas de repúblicas. E no Brasil, inclusive, nos primeiros anos da República, foram abolidos todos os feriados religiosos, inclusive o Natal, depois que o Natal voltou a ser um feriado nacional, né? E essa Constituição laica, ela era muito influenciada pelo positivismo do Augusto Comte e do Benjamin Constant, que era uma filosofia política baseada na ciência. E essa Constituição de 1891, ela prezou muito as autonomias das regiões brasileiras. Tanto que a República Velha, que na República Velha vai ser a Constituição de 91 ainda, que estava vigorando, ela vai ser muito mais descentralizadora. O Vargas, na Revolução de 30, que centralizou de novo a República. O federalismo brasileiro ele era muito mais autônomo na época dos Estados Unidos do Brasil, né? Que foi o primeiro nome republicano brasileiro, quando vigorou a Constituição de 1891 até o período do Vargas, né? Na República Velha, você tinha São Paulo e Minas Gerais se alternando no poder, a República do Café com Leite, as oligarquias do café de São Paulo e do leite em Minas Gerais, vai ter uma interrupção, né? Desse período. Teve a Revolução de 1924 aqui em São Paulo, muito por conta do tenentismo. E o tenentismo, os tenentes, que eram oficiais de baixa patente, que encabeçaram esse movimento, eles lutavam por um ensino universal, por um sufrágio universal, pelo voto secreto. Por que é muito importante isso? Porque nesse livro aqui, O Coronelismo, Estado e o Voto, ele vai explicar como que na República Velha funcionava, o Vitor Nunes Leal, né? Funcionava a questão do voto, fazendo gerar o voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? O voto não era secreto. Então o sujeito ele era coagido a votar no coronel da sua cidade, ou alguma figura influente de sua cidade, com promessas de ganhos ou até mesmo de não sofrer retaliações depois. E esse coronelismo, esse voto de cabresto, ele favoreceu as elites locais, agrárias, que na Espanha eles chamam de caciques, os caciquismos, né? Favoreceu essas elites e o poder continuou sempre na mão dessas elites. E eram elites que se beneficiaram, inclusive, desde a época do Império. Por isso que no Brasil se fala que nunca teve uma revolução horizontal, uma revolução da base para cima. Todos os processos revolucionários ou reformistas, melhor falando, né, reformistas do Brasil, priorizou sempre a mesma elite, uma troca de elites. Se não é a mesma elite, é uma troca de elite, ou de uma elite por outra, né? Eu tenho um vídeo falando do meu comentário sobre o livro Coronelismo, Estado e o Voto. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram ver. Vou deixar o link para vocês verem também, caso vocês queiram assistir, né? Bom, e a Constituição de 1891 ela vigorou até 1930. Getúlio Vargas chega ao poder por meio da Revolução de Outubro de 1930, né? E ele instaura o governo provisório.
Só que os paulistas, e não só os paulistas, mas principalmente em São Paulo, se falava muito que queriam um novo movimento constitucionalista, uma nova Constituição. E para piorar a situação, não vou entrar em detalhes da Revolução de 32 aqui, mas para piorar a situação, o Vargas nomeou um intentor, os intentores eram os governadores, né? Que era um pernambucano para São Paulo, João Lins de Barros. E os paulistas ficaram nervosos, putos da vida, né? Ficaram, palavras mais explícitas, assim, né? Pé da vida, né? E aí eles quiseram fazer um movimento, um levante contra o governo federal por uma nova Constituição. Balela, isso que fala que era um movimento separatista. Na verdade, eles lutavam por uma Constituição, uma nova Constituição brasileira, né? Bom, e os paulistas então perderam a Revolução de 32. Eu sou paulistano e vivo na cidade de São Paulo. Aqui, basicamente, quase todos os monumentos fazem referências a essa revolução, né? Tem a Avenida 9 de Julho, onde a data que começou a Revolução, a 23 de Maio, que foi a data onde o MMDC, né, Martins, Miragaia e Drauzio Camargo, quatro estudantes de direito foram mortos pela polícia varguista no Largo de São Francisco, né? E São Paulo é uma das poucas capitais que não tem uma avenida chamada Presidente Vargas, né? Talvez um ressentimento dessa época. Embora a Fundação Getúlio Vargas, a faculdade, né, fique na 9 de julho, né? Curioso isso, né? A GV fica na 9 de julho, né? Bom, não vou falar sobre a Revolução de 32 nesse vídeo aqui. Eu tenho um documentário no meu canal também, vocês podem procurar lá sobre a Revolução de 32, né? Bom, então o Vargas, percebendo que São Paulo, e precisando do dinheiro, das commodities do café de São Paulo, precisava agradar os paulistas. Então, em 1934, data da criação da USP, né, da Universidade de São Paulo, em 1934, o Vargas vai promulgar uma Constituição muito parecida com a Constituição de 32. A Constituição de 32 pedia voto, o sufrágio universal, o ensino universal, o voto às mulheres. O Brasil foi um dos primeiros países onde a mulher teve o voto feminino, né? Até mesmo antes do que a Itália, por exemplo, que é modelo a Europa é modelo de primeiro mundo, mas no Brasil a gente votou antes de muitos países, né? As mulheres votaram antes de muitos países. Né? Então começou o período constitucional da Era Vargas, né, que vai ser interrompida pelo Estado Novo em 1937, devido à intentona comunista e, de um lado, a esquerda da ANL, da intentona comunista, e do outro, os integralistas da extrema-direita que ameaçavam o governo Vargas. Getúlio Vargas, em 1937, vai dar um golpe. A Constituição de 1934 vai sair do páreo, e essa Constituição de 34 ela era muito baseada na República de Weimar, na Constituição Alemã de Weimar, né? que tinha grandes direitos sociais. Inclusive, uma das primeiras constituições que garantiu muitos direitos sociais foi a Constituição do México, de 1917. A Constituição mexicana, no contexto da Revolução Mexicana e tudo mais, muito curioso que o México teve uma das primeiras constituições que garantiu muitos direitos sociais, né? E essa de 34 era baseada na de Weimar, mas ele vai fazer uma nova Constituição em 1937 baseado na polaca, chamada polaca, de um ideólogo chamado Francisco Campos. O Francisco Campos esteve à frente desse processo. Era polaca porque ela era inspirada numa Constituição da Polônia que era muito autoritária. Então a Constituição polaca vai ser a Constituição do Estado Novo, o nome que ele copiou do Estado Novo do Salazar, salazarista em Portugal, né, da ditadura portuguesa. Então vai começar o período do Estado Novo e com a Constituição polaca de 1937, né? Bom, então o Brasil vai lutar na Segunda Guerra Mundial muito por conta das movimentações de um ministro do Vargas chamado Oswaldo Aranha, que foi depois diplomata, né, e foi um dos que encabeçaram a adesão do Brasil na ONU e também a criação do Estado de Israel. O Oswaldo Aranha vai conseguir levar o Brasil do lado aliado, e o Brasil vai lutar do lado aliado contra as forças do eixo no norte da Itália, né?
junto com o exército norte-americano. E terminada a guerra, os norte-americanos e boa parte dos países das democracias ocidentais mundiais cobrava do Brasil uma abertura democrática dentro do seu próprio país. Como que você lutou por democracia na Segunda Guerra Mundial se dentro do seu país você tem uma ditadura, que era a ditadura do Estado Novo? E o Vargas então vai sair em 1945, vai ter novas eleições e vai em 1946 o Dutra vai ser eleito, o presidente Dutra, que era o Eurico Gaspar Dutra, né? E vai se fazer uma nova Constituição. Embora o Dutra também tenha proibido o Partido Comunista no Brasil, né? A sua esposa, a primeira-dama, ela era uma admiradora do integralismo, né? Então ele vai ser influenciado por ela e vai perseguir muitos movimentos de esquerda. Mas independente de qualquer coisa, o Brasil estava entrando na década de 50, que era o período democrático. O Brasil teve dois períodos democráticos, que foi o período de 1950 e esse período que vigora até hoje, de 1988, de 1985, melhor falando, até os dias de hoje, a nova república, né? E nós já superamos o período democrático, porque o Brasil sempre teve curtas experiências democráticas, né? O Brasil não é um país de tradição democrática. E tiveram vários golpes no Brasil, a república foi refundada várias vezes com novas constituições, tanto que nós tivemos 7 constituições, né? E hoje ainda tem gente que defende a criação de uma nova constituição, né? Bom, e aí o período democrático o Vargas volta por meio de uma eleição. Em 1954 o Vargas vai se suicidar, depois vem o governo do Café Filho, depois o Juscelino Kubitschek, criação de Brasília, planos de metas, né? Industrialização do Brasil. Depois vai vir a inauguração de Brasília em 1960 e a renúncia do Jânio Quadros, que levou o João Goulart ao poder. João Goulart vai sair por meio de um golpe, que vai ser o golpe de 1964, quando se inicia a ditadura militar brasileira. E uma nova Constituição, então, vai ser feita em 1967. Em 1967, teve uma nova Constituição, tinha algumas características da ditadura militar, 2 partidos, a Arena e o MDB. A Arena era o partido dos militares, o MDB era o partido civil, né, que depois vai ser o PMDB, né? Era o Movimento Democrático Brasileiro, né? E a questão do senador biônico. Eles tinham um senador que era indicado diretamente pelos militares. Diferente de outros países, como o Chile, por exemplo, que teve uma ditadura personalista, né? Em 1973, lembro muito do 11 de setembro dos Estados Unidos, mas a 11 de setembro aqui na América Latina foi a ditadura do Pinochet, né? O golpe do Pinochet no Palácio de la Moneda, que destituiu o Salvador Allende, né? Salvador Allende. E aí, diferente da ditadura do Chile, que foi personalista na figura do Pinochet, o Brasil teve uma alternância de figuras no governo militar. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, né? Então não foi o argumento de muitos militares é que não foi uma ditadura personalista em torno da figura de uma pessoa só, né? Bom, teve a abertura democrática, a anistia em 79 e a abertura em 1985, com as diretas já. O povo pedia para ter eleições diretas. O Tancredo Neves ganhou a eleição, embora no dia que ele fosse assumir a presidência, ele faleceu e subiu a rampa num caixão, né? É muito triste, a rampa do Palácio do Planalto num caixão, né? E depois dele veio o Sarney, né? José Sarney. E em 1988, então, foi feita mais uma Constituição, que é a Constituição que vigora até os dias atuais. Essa Constituição de 1988, ela é considerada a Constituição Cidadã. Ela foi encabeçada pelo Ulisses Guimarães, que lançou a Constituição, o ano que eu nasci, em 1988, né? E ele falou: traidor da Constituição é traidor da pátria. Então todo mundo que viola a Constituição, pode ser essa pessoa no executivo, no legislativo ou no judiciário,
porque tem muitos juízes que violam a Constituição, são na verdade, então, traidores da pátria, né? Essas nas palavras do Ulisses Guimarães, que morreu num acidente de helicóptero, né? O helicóptero dele e o corpo dele desapareceu no mar, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Tem teorias da conspiração que falam que tentaram matar ele e tal, mas não se sabe, né? Bom, e é a Constituição que vigora até hoje. Ela teve várias emendas e jurisprudências. Se vocês vão estudar o direito constitucional para fazer algum concurso, alguma coisa assim, eu recomendo que se estude e entenda muito bem o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição que fala no tocante à liberdade de expressão, o direito à vida, contra a tortura. E a tortura, esse tema veio na Constituição por conta do passado da ditadura, né? As pessoas, ninguém pode ser submetido à tortura, a discriminação de credo, raça e cor, e hoje, nos dias mais atuais, de gênero também. Então é muito interessante essa Constituição. Dizem que ela é uma espécie de Frankenstein, né? Porque ela foi costurada e remendada várias vezes, né? Essa Constituição, mas ela vigora até hoje. Uma herança até mesmo do poder moderador, como a gente falou do poder moderador do Império, são as medidas provisórias. Essas medidas provisórias, o Fernando Henrique usou muitas medidas provisórias no seu governo, e o governo Lula, o primeiro e o segundo governo Lula também, né? Que é um poder muito inflado no executivo. Aí os defensores do parlamentarismo defendem que o executivo tem muito poder, né? Pode agir sem uma consulta do Congresso nas medidas provisórias, né? Nós temos os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, né? O legislativo faz as leis, o executivo executa as leis e o judiciário julga as leis, né? E essa Constituição é a Constituição Federal. E ela tem algumas características, como por exemplo as cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? São aquelas que nem mesmo por uma ementa você pode mudar. Por exemplo, o Brasil é uma república presidencialista e federalista. São coisas que não se pode mudar. Está na Constituição que o Brasil é uma república, só se fizer uma nova Constituição ou um plebiscito de consulta popular para saber se continuaremos sendo república. Em 1993, teve um plebiscito no Brasil perguntando se a população queria que a gente fosse parlamentarista, presidencialista, república ou monarquia. Ganhou a república presidencialista, que é o presidencialismo de coalizão, né, que funciona até hoje no Brasil, né? Então, nós tivemos uma curta experiência parlamentarista nos anos 60 no Brasil, mas os defensores do parlamentarismo, do voto distrital, de tudo isso daí, ou do semipresidencialismo também, tem o semipresidencialismo, se eles quiserem implantar isso, deveriam fazer uma nova consulta popular ou um plebiscito para a população, né? Bom, e tem as constituições municipais, né? A legislação municipal e estadual também. É claro que na hierarquia, no topo, está a Constituição Federal, então a estadual não pode passar por cima da federal, nem a municipal passar por cima da estadual. Por exemplo, vamos supor que o estado de São Paulo proíba se fumar em lugares fechados. Pode ser que São Paulo proíba em todo o estado fumar em lugares fechados, mas algum outro estado, como a Bahia, Pernambuco, algum outro estado, não siga essa lei. Mas se ela for uma lei federal, aí todos os estados são obrigados a seguir essa lei. Mesma coisa municipal. Vamos supor que aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro, se proíba cavalos e vacas nas ruas. É proibido cavalos, animais quadrúpedes, né, de tração nas ruas. Mas pode ser que na cidade de São Paulo seja proibido, mas no interior, numa cidade do interior, não seja proibido. Então é bom ficar muito esperto quando você vai prestar um concurso público, se ele é um concurso municipal, para você estudar legislação municipal, estadual. No meu caso, que sou professor de estado aqui em São Paulo, quando eu fiz o concurso para professor, eu fiz o concurso, caiu as leis estaduais também, né? Ou se é um concurso federal, né? Essa ideia do sufrágio universal, embora a gente tenha conseguido adquirir ela recentemente,
foi recentemente também que teve o ensino universal, né? E mesmo na época do regime militar, o ensino ele era reduzido a uma elite, ele não era tão universalizante como ele é hoje, né? E desde a Revolução de 1932, os paulistas já defendiam a universalização do ensino, né? Que só foi acontecer com a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Anísio Teixeira e do Darcy Ribeiro, né? Mas isso nos anos 80 e depois da abertura, na nova república que vigora até hoje e tudo mais, né? Então olha o tempo que se levou, a democracia no Brasil é algo muito recente, né? Nós temos 30 anos, praticamente 30 anos de democracia, nós temos, de democracia de fato, nós temos na nova república, né? E mesmo assim foi ameaçada por juízes, pelo executivo, a golpes, a interrupções, enfim. E o estado de exceção, que eu considero que nós estamos vivendo coisas muito semelhantes de um estado de exceção, não só no Brasil, mas no mundo, ele não necessariamente, como eu disse, não necessariamente você tem uma nova Constituição no estado de exceção. A Constituição Democrática continua valendo, continua funcionando, mas ela é toda hora golpeada pelo estado de exceção ou mal interpretada, ou interpretada com má fé, vamos dizer assim, pelo estado de exceção, né? Pelos governantes do estado de exceção, os tiranetes, né? Os tiranetes de plantão, né? Bom, e aí eu quero terminar com uma pergunta. Será que também a Constituição ela consegue exprimir todo o ideal democrático de uma nação? Porque a gente sabe que nós temos os direitos naturais. O que são os direitos naturais? Aqueles direitos que são inerentes a nós quando nós nascemos. O direito à liberdade, o direito à vida, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, que são as emendas da Constituição norte-americana. E será que o direito positivado, a lei escrita, ela não vai também sobressair aos direitos naturais? Muitas ditaduras tinham leis, dizem que a ditadura é a ausência de leis. É também a ausência de leis na anomia, né? Mas também ela é o excesso de leis ou a interpretação estrita da lei injusta. Quando uma lei é injusta, e aí o Henri David Thoreau escreveu muito bem aquele ensaio Desobediência Civil, quando uma lei é injusta, cabe a nós desobedecê-la. Nós não devemos cumprir uma lei injusta, né? E se o direito positivo, o direito positivado escrito, ou o historicismo, né? Ele se sobrepõe aos direitos naturais, é uma tirania também, né? E não necessariamente os países democráticos têm uma carta maior, têm uma constituição escrita. Um exemplo são os países da Commonwealth. A Commonwealth são os países saxônicos de influências da Inglaterra. A Inglaterra, o Canadá também faz parte, a Austrália, a Nova Zelândia. E aí o que esses países da Commonwealth têm como característica? Eles não têm necessariamente uma constituição, eles não têm nem STF, né? A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, né? Eles não têm nem uma Suprema Corte. E não quer dizer que você não ter uma Suprema Corte ou você não ter um Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, que é uma jabuticaba brasileira, é uma coisa que só tem no Brasil, isso aí, né? Não quer dizer que você não tendo essas instituições, você não é uma democracia. A Inglaterra é uma democracia muito mais consolidada que a do Brasil, por exemplo, e ela não tem essas instituições. E teve no passado os cartistas. Quem eram os cartistas? Eram aqueles que lutavam por um movimento da Inglaterra ter uma constituição. Foi no contexto do século XIX, da Revolução Industrial. Os cartistas lutavam e reivindicavam uma constituição escrita, porque a Inglaterra não tinha uma constituição escrita. E aí a Commonwealth, ela é o direito tradicional, consuetudinário, é o direito do costumeiro, o direito baseado no costume, nas tradições. Então a tradição, isso é uma coisa que agrada muito aos conservadores, e no meu caso, que é um conservador liberal, a tradição, ela também ela pode ser democrática. Não quer dizer que as coisas ligadas à tradição ou à democracia dos mortos, elas são coisas que devem ser superadas pelo progressismo ou por um futuro ou por um constante devir, né? O mundo estático, ele tem suas benéfices também, não é só o mundo dinâmico, né?
que o mundo do devir, que vai trazer algo mais atualizado ou democrático. O passado e as tradições também podem ser democráticas. E aí está a Commonwealth inglesa para nos mostrar como exemplo, né? Bom, gente, era só isso que eu gostaria de dizer. Então, lembrando, recapitulando as constituições brasileiras. 1824, do Império. 1891, a Primeira Republicana. 1934, período constitucional varguista. 1937, a Polaca autoritária. 1946, presidente Dutra. 1967, ditadura militar. E 1988, Nova República, tá certo? Então é isso, gente. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like e compartilhe para aquela amiga ou amigo que gosta do tema de sociologia em geral. Muito obrigado, gente. Grande abraço.